Eu sou Miguel Brito, sou docente de Investigação em Saúde e Tecnologia e vou moderar esta mesa. As indicações que recebemos da organização para todas as sessões temáticas, e especialmente para esta, que eu modero, Saúde, Diagnóstica e Terapêutica, a versão 3, ou sessão 3, não é que haja de outras versões, é de que têm 7 minutos para fazer a apresentação. Vamos guardar as perguntas depois todas para o fim e assim depois no fim conseguimos de certa maneira controlar se houve ou não houve atrasos de tempo, e há uns cartões que estão ali estrategicamente colocados que o nosso colaborador tem. Amarelo quer dizer que faltam 2 minutos e o vermelho quer dizer que são expulsos de forma veemente do estrado. Pronto, e ficam-se com penalização para 2 jogos também, está bem? A não ser que vão ao Conselho Arbitral. Estava a brincar. Vamos já começar então a dar início à primeira apresentação, que será preferida pelo Henrique Girão, do Centro de Inovação em Biomedicina e Biotecnologia da Universidade de Coimbra, e o tema é Conversar é que o coração se entende. Boa tarde a todos. Quero antes de mais agradecer o convite para estar aqui hoje, e a ideia com esta apresentação é de uma forma simples e ligeira mostrar aquilo que nós fazemos no nosso grupo de investigação, que diz respeito à investigação de como as células conversam entre si, de que forma é que as células trocam informação e em que contexto é que isso pode ser particularmente importante, no nosso caso concreto, nas doenças cardiovasculares. Tal como as pessoas, as células também têm necessidade de trocar informação, de conversar entre si, e são várias as razões para que isso aconteça, e tal também como as pessoas, é necessário para trocar informação, para estabelecer redes e comunidades e também para pedir ajuda. Como é que esta comunicação ocorre? De uma forma muito ligeira, muito superficial. Isto pode ocorrer entre 2 células vizinhas que se tocam, adjacentes, e normalmente é feito através de uns canais que estão aqui representados a azul, que se chamam gap junctions, ou pode acontecer esta comunicação ocorrer à distância, e aí as células recorrem ou a moléculas que são solúveis no meio extracelular, ou recorrem a uns pacotes de informação que provavelmente todos vós conhecerão hoje em dia, porque são muito famosos, os chamados exossomas, mais rigorosamente vesículas extracelulares. No caso do coração, qualquer um destes tipos de comunicação é importante. Por exemplo, é importante para fazer propagar um sinal elétrico que é gerado em determinadas zonas do coração de uma forma muito rápida, para que o coração possa bater de uma forma sincronizada e coordenada. Isto é feito através destas gap junctions, mas também através da comunicação mediada por esses pacotes ou vesículas, que são fundamentais para a troca de informação entre os diferentes tipos de células que formam o coração. Portanto, o coração é formado por células de tipologia muito diversa e, portanto, estes pacotes de informação são, digamos, o veículo que permite essa troca de mensagens. Estas vesículas podem ser importantes não só na troca de informação dentro do coração, mas podem também, digamos, extravasar para a circulação, e nós podemos encontrá-las e isolá-las na circulação, e hoje em dia são muito utilizadas como marcadores de doença. Nós podemos tentar caracterizar o conteúdo destas vesículas e perceber se o seu conteúdo reflete o início ou o desenvolvimento de uma determinada patologia. Como é que nós estudamos isto no laboratório? Temos diversas ferramentas, temos células em cultura, somos um laboratório de biologia celular, e podem ver, isto não é nenhuma ilusão. De facto, as células que nós tiramos diretamente do coração num prato de cultura, elas mantêm esta atividade contrátil, tal qual no coração. Temos também modelos em que mantemos o coração inteiro, chamados modelos ex vivo. Recorremos a modelos animais da doença, nomeadamente insuficiência cardíaca e isquémia, e, por fim, temos acesso, fruto da boa colaboração e estreita colaboração que temos com a cardiologia, temos acesso a amostras humanas. Naturalmente aqui só temos acesso a corações doentes,
porque, como compreenderão, trabalhar na área cardiovascular tem este problema, que é nós nunca temos acesso a corações saudáveis de pessoas, porque felizmente não é preciso mexer-lhes, mas temos acesso àqueles que, por uma razão qualquer, deixaram de funcionar convenientemente. E fazendo agora um resumo daquilo que têm sido as nossas principais descobertas ao longo dos anos, nós descobrimos que quando um coração é sujeito a isquemia, o chamado, de forma grosseira, o infarto do miocárdio, em que basicamente temos uma oclusão de uma das artérias que irriga o coração, há uma região do coração que não fica devidamente alimentada. E, portanto, há um conjunto de fenómenos, de mecanismos que são ativados nestas circunstâncias que culminam precisamente com a degradação ou a eliminação destes canais, como eu disse no início, são essenciais para regular a passagem de informação entre as diversas células do coração. Portanto, estão aqui a perceber que defeitos de comunicação ou de troca de informação estão na base de muitas patologias cardíacas. Verificámos também que a comunicação mediada por estes pacotes de informação chamados exossomas estão também alterados no coração isquémico, e aqui a conversa é, por exemplo, entre as células que são responsáveis pela contração, os chamados cardiomiócitos, e outro tipo de células, por exemplo, as células que são responsáveis pela formação de novos vasos, ou as células que são responsáveis pela resposta inflamatória. E em qualquer um dos casos, quando um cardiomiócito se sente, digamos, em isquémia, quando não tem alimentos, não tem oxigênio, etc., liberta estas vesículas que, quando chegam às células-alvo, de diversa natureza, induzem uma resposta. No nosso caso, por exemplo, aqui nós provamos que, quando injetamos estas vesículas diretamente no coração, nós conseguimos induzir a formação de novos vasos no coração de ratinhos. Verificámos também que o conteúdo destas vesículas em circulação pode refletir a existência de doença. Neste caso, utilizámos amostras humanas, portanto, temos um estudo transversal, utilizando cultura de células, modelos animais e amostras humanas, neste caso aqui é sangue periférico, e aqui o que verificámos foi que algumas destas proteínas que nós identificámos atrás, em termos mecanísticos, que são importantes para a comunicação, estas vesículas, em pessoas com infarto agudo do miocárdio, estas vesículas estão empobrecidas nestas proteínas, em concreto a connexina 43. Portanto, aqui para enfatizar e para vos mostrar que uma das áreas de investigação no laboratório é precisamente a identificação de marcadores periféricos que nos permitam identificar a existência de patologia cardíaca. E, por fim, estes estudos que nós fazemos de base muito solar, chamados estudos de investigação fundamental ou investigação básica, podem eventualmente dar origem a uma aplicação que pode ser importante para modular diversos mecanismos que estão envolvidos na patologia cardíaca, nomeadamente promover a sua reparação, induzir o aparecimento de novos vasos angiogénicos, diminuir a fibrose, para que no final possamos, que é esse o objetivo principal, diminuir o infarto agudo do miocárdio. E, portanto, aqui os mecanismos que nós estudamos de uma forma muito básica são alvos muito apetecíveis para que nós, podendo moldá-los, eles possam prevenir ou atenuar o desenvolvimento de doença cardíaca. No fim, só agradecer, naturalmente, eu tenho o papel mais fácil, que é vir aqui apresentar estes resultados, mas o mérito destes resultados e destes estudos é de uma equipa muito vasta, que eu tenho o privilégio de coordenar em Coimbra, e, portanto, a eles deve o mérito destes resultados, e muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada no final. Muito obrigada. Passamos então para a segunda apresentação, que vai ser feita pelo Daniel Simão, em substituição da Catarina Brito, que é quem está no programa, do Centro de Ciências da Vida para um Futuro Saudável e Sustentável. E o título da apresentação é Modelos Celulares com Recapitulação do Microambiente Neuronal no Desenvolvimento de Terapias Avançadas. Obrigado. Antes de mais, também agradecer a oportunidade de apresentar aqui o trabalho que temos vindo a desenvolver no IBET e pedir também desculpa pelo facto da Catarina não poder estar presente hoje, esperando que possa fazer um bom trabalho a substituí-la, obviamente.
Portanto, nós no IBET temos vindo a trabalhar já há vários anos na tentativa de recapitular o microambiente celular, tanto em doença como também depois avaliando a resposta terapêutica, não só no sistema nervoso central, que é o foco da apresentação de hoje, mas também em tumores sólidos e, por exemplo, também em fígado, onde, só a título de exemplo, estamos a trabalhar no desenvolvimento de modelos de liver stage malaria. Obviamente todos estes projetos têm sido feitos em colaboração próxima com vários parceiros, incluindo parceiros da indústria farmacêutica, e tudo isto tem-nos permitido um contínuo desenvolvimento destas plataformas in vitro e ex vivo de modelos tridimensionais para a descoberta e desenvolvimento de terapêuticos avançados. Focando agora um pouco mais no sistema nervoso central e em particular no microambiente neural, portanto, isto é um sistema altamente complexo, não só em termos da composição celular, onde encontramos não só neurónios, mas também astrócitos, oligodendrócitos, microglia, entre outros tipos de células, mas a sua arquitetura e a sua composição em termos de matriz extracelular e outros fatores secretados é particularmente específica deste tecido. E aqui todos estes componentes, todos estes fatores, todos estes tipos solares comunicam de uma forma muito próxima, tal como ouvimos ainda agora na apresentação anterior no coração, e se falha, se há algum impairment de algum destes fatores, normalmente as consequências são devastadoras em termos de funcionalidade neuronal e neurodegeneração. Portanto, o que é que nós temos vindo a desenvolver no laboratório, no IBET? Portanto, nós temos vindo a trabalhar neste modelo de neuroesferoides, em que tiramos partido de células pluripotentes estaminais induzidas, humanas, as quais, numa primeira fase, diferenciamos em células estaminais neurais, que depois usamos para inocular, como uma suspensão de células individualizadas, estes bioreatores de tanque agitado, que se tratam, no fundo, de um sistema de cultura bastante robusto, facilmente escalonável e que também facilmente possibilita a integração de sistemas, por exemplo, de automação e é altamente reprodutível. Portanto, em termos de processo, nós temos 7 dias em que permitimos às células agregarem, formarem estes neuroesferoides, que são, no fundo, agregados solares compactos, e depois, ao 7º dia, induzimos a diferenciação expondo as células a um cocktail de fatores neurotróficos. E, portanto, as células ficam nesta cultura pelo menos 30 dias, o que permite a diferenciação terminal em neurónios, astrócitos, oligodendrócitos e, particularmente importante, permite que as células consigam secretar a sua própria matriz extracelular. E isto nós conseguimos demonstrar que é particularmente importante no sentido em que nós queremos aproximar este modelo o mais possível da situação in vivo, do tecido propriamente dito. E, portanto, é um pouco isso que nós temos vindo a fazer, a caracterizar a fundo este modelo, em termos da remodelação do conteúdo de matriz extracelular, como ainda agora mencionei, mas também a validar a presença de comunicação metabólica, que é bastante importante no sistema nervoso central, por exemplo, entre neurónios e astrócitos, e agora, mais recentemente, também a demonstrar a capacidade que estas células derivadas de células estaminais têm de recapitular os mecanismos neuroinflamatórios. Depois, em termos de aplicações, nós temos utilizado esse sistema para vários projetos, incluindo o desenvolvimento de modelos de doenças genéticas, a avaliação pré-clínica de vetores virais para terapia génica e também para fazer o assessment de compostos potencialmente neurotóxicos ou neuroprotetores. Só para vos dar dois breves exemplos de projetos colaborativos onde temos utilizado este tipo de sistema. Aqui um primeiro dentro deste projeto Inova for Health, em colaboração com a Cláudia Almeida e a Rita Teodoro no CEDOC, focando no desenvolvimento de modelos de doença de Alzheimer, Late Onset Alzheimer's Disease Models. Aqui temos trabalhado em 2 genes particulares, em que foram vistas que as mutações nestes genes dão alguma propensão para o desenvolvimento do fenótipo de doença, sendo que o racional é que esta translação entre o genótipo e o fenótipo ainda não é completamente compreendida. E, portanto, aqui nós podemos tirar partido destes modelos humanos tridimensionais
que já foram demonstrados, conseguir recapitular características específicas deste tipo de doença. E, portanto, o que temos vindo a fazer é fazer o knock-in destas mutações nas células estaminais humanas, posteriormente gerar os neurosferoides diferenciados, incorporar ainda a microglia, que é particularmente importante, para depois avaliar o desenvolvimento do fenótipo de doença e perceber o envolvimento destes genes no desenvolvimento da patologia. Depois, finalmente, outro exemplo de um projeto mais recente e dentro de uma rede europeia que abrange vários parceiros, não só da indústria, mas também da academia, em que o objetivo é basicamente desenvolver e fornecer ferramentas para avaliar a segurança e a eficiência de vetores virais para terapia génica no sistema nervoso central. E aqui o foco tem sido utilizar os nossos modelos para caracterizar a resposta imune contra, neste caso, este vetor derivado de AAVs, Adeno-Associated Virus, mas também caracterizar em termos de tropismo destes vetores, que tipo de células é que consegue transduzir, a eficiência de entrega do transgene, a citotoxicidade e também a persistência destes transgenes nos modelos humanos, portanto, que facilita depois a translação pré-clínica. E pronto, finalmente também agradecer, obviamente, a todas as pessoas que estiveram envolvidas nestes vários projetos que aqui apresentei, que são vários, nomeadamente dentro da Unidade de Tecnologia de Células Animais do IBET, obviamente aos vários colaboradores, às agências de financiamento e também à vossa presença aqui hoje para me ouvir. E obrigado. Obrigada. Passamos agora para a nossa terceira apresentação, Helena Torres, do Laboratório de Inteligência Artificial Aplicada, em que o título da apresentação é Jogo para treino médico para avaliação visual de deformações craniais em crianças. Não está a mostrar? Ok. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Helena Torres, eu sou estudante de doutoramento em Engenharia Biomédica da Universidade do Minho. Eu sou também investigadora em 2 centros de investigação, nomeadamente o Centro Algoritmi, também na Universidade do Minho, e o Centro do EJAI, Laboratório de Inteligência Artificial Aplicada, no IPCA, em Barcelos. Eu hoje vou-vos falar um bocadinho de um jogo que nós desenvolvemos para a detecção precoce e o diagnóstico precoce, então, de uma patologia que se chama deformações cranianas. Eu vou começar por falar um bocadinho da motivação do meu trabalho. O meu trabalho de doutoramento é relativo, então, a deformações cranianas e o que é uma deformação craniana. Como o próprio nome indica, é caracterizado por uma forma anormal da cabeça. Por que é que esta deformação pode ocorrer? Há 2 causas principais. A primeira causa é devido a forças intrauterinos, ainda no período fetal, onde, por exemplo, a mãe pode ter um ambiente uterino muito restrito, muito apertado, que vai então causar forças que vão ser atuadas na cabeça da criança, fazendo com que haja uma deformação. Mas, principalmente, a maior causa aqui é depois da criança nascer. Como nós todos sabemos, a criança, quando nasce, tem um crânio que ainda é muito maleável e, ao estar constantemente deitado para a mesma posição, pode, então, ocorrer o achatamento da cabeça que vai, então, deformar e, então, criar essa deformação craniana. Nós temos 2 tipos de deformações. Nós temos as deformações que são simétricas, que são a terceira e a quarta imagem que conseguem ver ali, nomeadamente uma é o achatamento da cabeça, outra que já tem mais a ver com causas funcionais e patológicas, a cabeça é alongada. Depois temos a segunda tipo de deformação, que é a deformação assimétrica, que essa aí sim é ocorrida devido à criança estar deitada muito tempo na mesma posição, sempre para o mesmo lado, o que causa aquela assimetria que conseguem ver ali na segunda imagem, e a cabeça é então assimétrica e achatada apenas nos lados. E depois também podemos ter deformações combinadas e temos a cabeça normal. Por que é importante nós detectarmos essas patologias, essas deformações muito rapidamente? Porque, apesar desta deformação ocorrer em 20% das crianças, normalmente essas deformações ao longo do tempo são resolvidas por si só. No entanto, em casos mais extremos, pode haver problemas do desenvolvimento da criança, tanto a nível cognitivo, déficit de aprendizagem e mesmo a nível motor.
Então, por isso, é muito importante nós diagnosticarmos esta patologia precocemente. O diagnóstico, como é feito atualmente, é através de medidas que é tirado da cabeça da criança e depois é caracterizada a cabeça e se houver, então, medidas ali que são estranhas, é diagnosticada a patologia. Até a título de curiosidade, o meu outro projeto de doutoramento eu tive a oportunidade de vir aqui apresentar no ano passado. Nós desenvolvemos métodos de inteligência artificial que automaticamente detectam, através de modelos 3D, se a criança tem a patologia ou não. Mas durante a conversa que nós temos com a nossa parte clínica, de apoio clínico, é uma clínica em Dresden pediátrica, surgiu-nos um problema. Porquê? Para nós aplicarmos, então, esses métodos aos nossos modelos para diagnosticar a patologia, o médico tem que suspeitar da patologia. Como é que é feita essa suspeita? Basicamente, o médico tem que olhar para a cabeça da criança e verificar, realmente há aqui alguma coisa estranha, vamos então tirar as medidas para ver se está tudo bem. Só que isso aqui é um problema, é muito complicado de fazer. Porquê? Primeiro, é preciso que o médico tenha muita experiência de olhar para a cabeça de uma criança e perceber se a criança está normal ou não, e depois é muito variável entre os diferentes médicos. Para isso, como é que nós resolvemos esta questão? Nós decidimos, então, criar um jogo, que basicamente é um jogo médico que vai ensinar os profissionais de saúde a verificar a cabeça e detectar precocemente se realmente a cabeça é deformada ou não. Então, para isso, é isto que o jogo que eu vos vou apresentar, que ainda está numa fase inicial de desenvolvimento, que é o jogo Head Shape Inspector. Este aqui é um screenshot da primeira versão do nosso jogo. Basicamente, este jogo é interativo, tridimensional. Aparece uma cabeça da criança ao médico e o médico tem que analisar a cabeça e dizer esta cabeça é normal ou então esta cabeça é deformada e que deformidade é que esta cabeça tem. A partir disto, o médico vai jogando, vai aprendendo com os seus erros, porque o jogo dá sempre feedback se a resposta está correta ou não, e a partir daí, então, o médico consegue ir aprendendo, então, a diagnosticar visualmente este tipo de patologias. Isto aqui é só um exemplo do workflow do jogo. O jogo nós inicialmente dividimos em três tipos. Em três níveis, desculpem. O primeiro nível são aquelas deformações que são muito severas, então que facilmente são identificáveis. O segundo nível já é mais difícil um bocado, que é as deformações que são moderadas. O terceiro nível é o nível de elevada dificuldade, onde as deformações são leves e então podem facilmente passar despercebidas. Após o médico pode selecionar um dos níveis que pretende jogar, a cabeça então é mostrada para o jogador, que pode então analisar toda a cabeça e verificar então qual é que é a patologia associada. O jogador também tem a oportunidade de ver o plano em 2D visto de cima e retirar todas as medidas da cabeça da criança para então auxiliar ao diagnóstico. Assim o médico tem a possibilidade de ver o modelo 3D, tem a possibilidade de ver as medidas correspondentes, pode então aprender como é que o 3D e o 2D se relacionam. Este jogo nós já testámos de uma maneira muito preliminar através de um estudo exploratório. Basicamente, nós dividimos a nossa população de estudo em dois grupos. Um grupo que jogou o jogo e outro grupo que não jogou o jogo. O grupo que jogou o jogo foi estimado a avaliar 90 cabeças, okay? Enquanto que o grupo que não jogou o jogo era blinded a todas as cabeças, ou seja, não estudou então o jogo. Depois disso, nós pedimos aos dois grupos para classificar 15 cabeças. E nós verificámos que o grupo que jogou o jogo realmente depois teve uma melhor performance na identificação então das deformações cranianas. Nomeadamente, nós podemos ver que teve uma accuracy de cerca de mais de 80%, enquanto que o grupo que não jogou o jogo apenas ficou pelos 60%. Para além disso, podemos ver aqui uma aleatoriedade dos não-jogadores, uma vez que não houve sequer agreement entre eles. Para trabalho futuro, isto aqui foi só um estudo inicial. Para trabalho futuro, nós vamos pedir a mais pessoas para jogar o jogo, nomeadamente nós vamos dividir em 4 grupos: os médicos, os estudantes de medicina, pediatras e depois pessoas que não estão dentro da área médica para então verificar qual é que é a accuracy de todo o jogo durante nestes 4 grupos. Acho que já não tenho mais tempo. Por isso, muito obrigada a todos. Obrigada.
Então passamos para a nossa quarta apresentação, que vai ser feita pelo Pedro Ruas, em substituição da Márcia Barros, do LASIG Extreme Computing. E o título é DEST, Marcador Semântico Profundo, abordagens aos sistemas de recomendação. Boa tarde a todos. Estou só aqui a tentar pôr a apresentação. Ok. Conseguem ver? Boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Ruas. Eu sou estudante de doutoramento em Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e estou aqui a substituir a Márcia Barros, que infelizmente não pôde estar aqui presente, por isso vou dar o meu melhor. E estou aqui para vos falar de um projeto que o nosso grupo está a desenvolver atualmente, que se chama DEST, Deep Semantic Tagger. O foco do projeto é a área de text mining. O objetivo em text mining é, partindo de uma grande quantidade de texto, desenvolver abordagens computacionais para conseguir extrair informações sem ter que manualmente ler essa quantidade enorme de texto. Em text mining podemos usar técnicas de information retrieval, que em português julgo que se designa por recuperação de informação, assim numa tradução direta. Nesta parte temos, por exemplo, os sistemas de recomendação, que à semelhança dos sistemas de recomendação que provavelmente toda a gente conhece, como os que estão por trás do YouTube, do Netflix, Amazon, o objetivo é recomendar coisas que um determinado utilizador não viu, mas que possam ser potencialmente interessantes ou relevantes para esse utilizador. Temos também sistemas de resposta automática a questões científicas. Temos sistemas para indexar automaticamente documentos científicos e, por outro lado, temos a parte de extração de informação propriamente dita, em que aplicamos uma série de técnicas para conseguir extrair o conteúdo que está descrito no texto, em linguagem natural, ou seja, a linguagem que nós, humanos, usamos para comunicar, mas que o computador, entre aspas, não consegue perceber. Nesta parte temos modelos de Name Identity Recognition e Linking, que eu vou explicar no slide a seguir, e temos também modelos para automaticamente extrair relações entre entidades de interesses, por exemplo, um gene, uma doença e etc. As nossas principais fontes de dados são repositórios de artigos científicos, como por exemplo o PubMed, o Cielo ou o Semantic Scholar. Portanto, tendo estes dados que são sobre a forma de texto, o próximo passo é aplicar então o sistema de Name Identity Recognition. Temos aqui uma frase, um exemplo aleatório. Se aplicássemos um modelo de Name Identity Recognition, este modelo iria identificar duas entidades potencialmente interessantes. Uma entidade é qualquer coisa que esteja descrita no texto, que se refere, por exemplo, a uma coisa que existe no mundo real, ou a um conceito qualquer numa área de conhecimento, pode ser muitas coisas. De seguida, um sistema de Name Identity Linking vai ligar automaticamente estas duas entidades a um identificador ou a uma entrada numa base de dados-alvo. Neste caso, é a Disease Ontology, que é uma taxonomia que foi feita manualmente, onde as diferentes doenças que são conhecidas são catalogadas e as relações entre si. Portanto, este sistema de Name Identity Linking, apesar destas duas entidades terem formas diferentes, ou seja, o texto das entidades é diferente, consegue associar ao mesmo identificador. E isto vai ser importante porque o output destes sistemas pode depois ser integrado nos sistemas de recomendação propriamente ditos, para melhorar a performance destes. Aqui o objetivo da parte de recomendação é, partindo de uma informação que nós já temos, recomendar informação que possa ser relevante, mas que é uma informação que nós ainda não vimos, e fazer isto de forma automática. Este tipo de sistemas que nós desenvolvemos podem recomendar entidades como genes, fenótipos, doenças, etc. Este problema pode ser modelado da seguinte maneira. Temos um utilizador, que pode ser, por exemplo, um autor de um artigo científico, um investigador que está a fazer uma pesquisa num determinado motor de busca por artigos científicos. E depois o objetivo é ter um sistema que cria associações entre utilizadores, itens
itens que neste caso são entidades e ratings, ou seja, o sistema vai-nos apresentar estes triplos e vai apresentar um score. Ou seja, se o score for elevado, o item recomendado provavelmente é do interesse do utilizador. Isto pode ser modelado de várias formas, mas, por exemplo, em vez da entidade a fazer de item, aqui podemos ter um artigo científico. Ou seja, temos um determinado investigador científico que tem um determinado historial no motor de busca, pesquisou por certos artigos, e este sistema de recomendação iria apresentar um artigo que o investigador ainda não viu, mas que pode ser interessante ou relevante para o trabalho do investigador. Para além disso, outro foco deste projeto é o desenvolvimento de datasets para conseguir treinar e desenvolver e avaliar este tipo de sistemas, porque este tipo de datasets existe para domínios mais genéricos, como eu referi há bocado, domínios de comércio eletrónico, YouTube, etc., ou seja, áreas mais comerciais. No entanto, em áreas científicas, esta área está relativamente não explorada. Em termos de aplicação, isto pode ser usado para gerir informação científica, ou seja, para um investigador científico, por exemplo, estar a par do que é que está a ser feito na sua área, o que nem sempre é fácil, porque só o PubMed, acho que se não estou em erro, tem 30 milhões de artigos na versão atual. Mas, em vez de utilizador, podemos, por exemplo, considerar em vez de pessoas, investigadores, podemos considerar o utilizador como sendo, por exemplo, um químico, e aí o objetivo desta tarefa passa por ser identificar químicos similares, descritos na literatura, ou, por exemplo, recomendação de tratamentos, ou seja, temos uma doença inicialmente e representamos essa doença através das suas características, como os sintomas, processos em que está envolvido, imunológicos, por exemplo, e o objetivo passa a ser ou apresentar doenças similares ou um tratamento que poderá também resultar naquela doença, embora isso não esteja explicitamente descrito na literatura científica, e por aí fora. Por outro lado, pode também ser uma maneira de identificar alvos para fármacos que já existem ou para identificar localizações, por exemplo, moleculares para doenças, entre outros. Se tiverem curiosidade acerca de... Já acabou o tempo. Se tiverem curiosidade acerca do resto do trabalho que o nosso projeto envolve, deixo-vos aqui o link para poderem consultar. Obrigado a todos. Obrigado, Pedro. Estão todos a cumprir muito bem o tempo, o que está a ser fantástico. O próximo apresentador é a Vanessa Cardoso, da Unidade de Investigação em Microsistemas Eletromecânicos, da Universidade do Minho, e que vem apresentar o Centro de Investigação QMES, da Universidade do Minho, desenvolvimento de estratégias avançadas em plataformas biomédicas miniaturizadas. Boa tarde a todos. Obrigado pela apresentação e obrigado por estarem aqui presente. O meu nome é Vanessa Cardoso, pertenço ao Centro CMM Universidade do Minho e sou investigadora auxiliar. Na minha apresentação irei apresentar 5 projetos diferentes, meus e de colegas, portanto é um bocado diferente dos colegas anteriores. Irei fazer uma melhor, como é óbvio, para apresentar os projetos dos colegas. O primeiro aqui trata o desenvolvimento de microambientes biomiméticos para estudo e desenvolvimento de terapias personalizadas para cancros hematológicos, mais propriamente dito, leucemia aguda mieloide. Nós sabemos que as células na medula óssea leucémicas são células não aderentes, o que nós costumamos trabalhar com células não é, aderentes. Essas células não aderentes circulam na corrente sanguínea, não é, na medula óssea, e sabemos que interagem com outro tipo de células e outros ambientes. Neste sentido, sendo células não aderentes, o que é que nós pretendíamos? Desenvolver um microambiente baseado em partículas magnéticas revestidas por PLLA, que é um material polimérico já aceito pela FDA. Essas partículas foram sintetizadas por microfluídica, que é uma técnica que nos permite, de facto, controlar de forma muito precisa o tamanho e de forma também automatizada, como podem ver aqui no vídeo. Depois, claro que nós tivemos que fazer um estudo de ativação físico-química da sua superfície, funcionalizámos com vários tipos de moléculas presentes na medula óssea e neste momento estamos no processo de co-cultivo de células leucémicas com essas células mesenquimais que estão revestidas no PLLA e, como são magnéticas, depois no fim conseguimos separá-las e caracterizar de forma mais precisa.
Além disso, esse sistema está integrado num bioreator microfluídico que apresenta várias vantagens relativamente às placas de cultivo convencionais. Nós conseguimos, de facto, uma alimentação contínua das células e também conseguimos, através de perfusão, digamos, testar vários tipos de fármacos de forma mais precisa e mimetizar um bocadinho aquilo que acontece no corpo humano. Outra abordagem que também desenvolvemos com a Universidade de Delft e o INL consistiu, na parte mais abaixo, no desenvolvimento de estruturas tridimensionais por 2PP, que é como se fosse uma técnica de pressão microscópica, digamos assim, de forma a facilitar aqui os termos. Controlamos o tamanho das linhas, o espaço onde as células podem entrar e fazemos na mesma, claro, a ativação da superfície, o seu revestimento e estudamos, de facto, como é que as células mesenquimais aderiam e reagiam com esse tipo de estrutura. O objetivo é mesmo tentar mimetizar de forma mais correta, não só fisicamente, não só quimicamente, mas também fisicamente, o microambiente deste tipo de células e deste tipo de doenças, que é uma doença extremamente heterogénea e com um número de mortes, infelizmente, e de recisivas muito grandes. Outro projeto totalmente diferente de um aluno meu do doutoramento consiste no desenvolvimento de novos substratos para sistemas point of care, como os sistemas de Covid que vocês já estão mais do que habituados. Esses sistemas point of care são geralmente baseados em papel. Papel, como vocês devem conhecer, o Whatman número 1, por exemplo, o Millipore HF90, existe vários. O que é que acontece? Portanto, esses papéis são baseados em celulose, e, contrariamente, nós temos uma opinião muito contrária a muitos revisores, neste caso, digo isto por causa dos artigos que nós tentamos publicar, porque os revisores consideram o papel amigo do ambiente. Nós não consideramos o papel tão assim amigo do ambiente. Se nós pensarmos o processo químico e industrial que está por trás, desde a passagem de uma árvore até uma folha de papel branca, atenção que existem muitos químicos e toneladas de águas associadas. Além de outras, o que é que acontece também? Nós, quando fazemos este tipo de dispositivo, acabamos por usar aquilo que nós temos na mão no laboratório. O Whatman é o mais comum, mas nós não sabemos as propriedades que eles têm. E muitas vezes isto faz com que isto depois falha quando passa para a indústria. E falha porquê? Porque nós não conhecemos, de facto, as propriedades daquilo que nós estamos a utilizar. Então, o primeiro passo foi comprar e caracterizar materiais baseados em celulose, como o Whatman e o Millipore. Fizemos uma caracterização sistemática de todas as propriedades importantes para o sistema point of care, para diagnóstico clínico, desde a sua origem, processos químicos, morfologia, hidrofobicidade, fluxo capilar, que é muito importante, o tamanho dos poros, porque muitas vezes, hoje em dia, as pessoas usam partículas magnéticas e essas partículas têm que conseguir passar pelos poros do substrato. E o que é que nós fizemos? Desenvolvemos novos materiais, desde materiais sintéticos a materiais naturais. Então, aqui um exemplo. Aqui, neste caso, na coluna, nós comparamos casulos de bichinhos, são naturais e são brancos, não precisam de branqueamento. A única coisa que nós precisamos fazer é, de facto, pressar o casulo e torná-lo super hidrofílico. Já está a acabar, então no segundo slide. Pronto, fazemos vários tipos de materiais. Um interessante também é o PDLG. Porquê? Porque o PDLG, ao contrário do papel, que dizem que é biodegradável, mas a verdade é que nós temos manuscritos com milhares de anos. O PDLG, nós conseguimos manter as suas propriedades intactas em 6 meses em vácuo e depois de usar em diagnóstico clínico, ele desintegra-se em 6 semanas sem qualquer efeito para o meio ambiente e para o corpo humano, mesmo integrado in situ. Além de ceras, nós também desenvolvemos ceras e tintas inteligentes para esse tipo de sistema point of care. Passa na frente, muito rapidamente, porque isto passa rápido. Outro projeto é o Malware on Chip, que consiste no desenvolvimento de uma nova tecnologia não invasiva, que é colocada na pele do paciente e cuja a cor da pele do paciente não interfere nos resultados. E, através de refletância, nós conseguimos, de facto, quantificar parasitas da malária com um limite de detecção abaixo dos métodos convencionais. Não tem muito tempo para falar, portanto, também, se tiverem dúvidas, estão os e-mails aqui em cima e podem tirar também dúvidas no fim. Outro projeto aqui representado é o Organ Chip para diagnóstico, sendo que, neste caso, o fígado foi o órgão-alvo como método de validação. Esse sistema on chip integra
microsensores de pH e temperatura, porque nós sabemos que as células malignas de facto têm um pH inferior e reagem à temperatura de forma diferente às células saudáveis, e a ideia deste sistema é de facto verificar de forma mais correta a eficácia de terapêuticas e também além disto, de partículas magnéticas baseadas em grafeno. O último projeto que eu vou aqui apresentar, não tanto relacionado com a área biomédica, mas relacionado também com a saúde humana, é a identificação e quantificação de, eu vou chamar microalgas, para ser mais fácil, microalgas tóxicas em águas. Este método é inovador, é baseado em citometria e também em microfluídica e permite a quantificação in situ, em qualquer local e por qualquer pessoa, da espécie e quantificar essa espécie em águas, o que é importante também para a saúde humana. Peço desculpa por não poder dar mais pormenores, mas obrigado pela atenção e estou disponível para dúvidas no fim, depois. Obrigada. Obrigada, Vanessa. E vamos agora, então, para a última apresentação, depois teremos espaço para questões, da Bárbara Gonzalez, dos Laboratórios Digitais de Ambientes e Interações Humanas, e o título da apresentação é Personalidade tipo D, avaliação da dimensão introversão social através de um cenário de realidade virtual. Muito boa tarde, eu sou Bárbara Gonzalez, sou psicóloga clínica e docente na Universidade de Lusófona e vimos deste laboratório, portanto esta é a equipa que desenvolveu este projeto, intitulado então Personalidade tipo D, a avaliação desta dimensão específica através de uma tarefa, digamos assim, num cenário de realidade virtual. Ok, portanto, a apresentação estava destinada a ser em inglês, como sabem, vou agora utilizar o português, que é aqui mais simpático para a audiência. Portanto, o que é isto da personalidade tipo D? Uma personalidade já identificada na literatura, um tipo de personalidade identificada por este autor, Dan Olé, em 2000, e é constituída por uma combinação de elevados níveis, tanto de afetividade negativa, como de introversão social. Portanto, e é esta combinação elevada que trará um caráter, digamos, mais patológico a este tipo de personalidade quando em dimensões significativas. Nós estamos focados neste momento, num primeiro passo, nesta dimensão específica, a introversão social, que se refere de forma um pouco linear a quê? Portanto, aos indivíduos que tendem a percepcionar o mundo social como ameaçador, portanto, e as relações no contexto social, experienciam desconforto, tensão e insegurança nas interações sociais, tendem a inibir a expressividade comportamental e emocional para evitar o que eles percepcionam como possível desaprovação que os outros vão ter face ao comportamento deles, tendem a evitar qualquer tipo de confrontação verbal, de ideias, etc., o que conduz então a uma inibição e uma falta de expressão, não é? E tendem a apresentar, portanto, uma hiperreatividade fisiológica em condições de envolvimento social, portanto, que está, digamos, escondida por baixo de uma superfície de aparente não reatividade e serenidade. Esta personalidade, este tipo de personalidade já é avaliada através de uma escala, validada de papel e lápis, não é? A escala ADS-14, aqui está a versão em inglês, mas existe também naturalmente em português, que tem então 14 itens, 7 dos quais avaliam então a dimensão introversão social e depois é medida numa escala tipo Likert de 0 a 4 pontos. Pronto. O que é que o nosso laboratório pretendeu então? Como sabemos, portanto, a personalidade e outras dimensões psicológicas são tradicionalmente avaliadas através de instrumentos de autorrelato, chamados papel e lápis, não é? Escalas que, no entanto, sabemos terem várias limitações já reconhecidas, nomeadamente a falta, naturalmente, de validade ecológica, reconhecida por vários autores, e uma elevada validade facial, ou seja, os próprios itens mostram claramente a quem está a preencher o significado daqueles mesmos itens, e as pessoas têm facilidade, de alguma forma, em subreportar sintomas e características menos agradáveis, se assim o quiserem fazer, sobretudo quando as escalas não têm o que nós chamamos medidas de controle da resposta. As que têm conseguem minorar isso, mas a maior parte não tem. Portanto, como tal, quisemos desenvolver algo que ainda está numa
numa fase exploratória. Começamos agora muito recentemente a recolher dados, aliás. O objetivo global e geral do nosso projeto será, então, avaliar esta personalidade tipo D através de uma tarefa num cenário de realidade virtual que tentaremos que seja, consideramos ser ecologicamente válido. O objetivo mais específico deste primeiro passo, visto que estamos focados, obviamente não nos podemos focar ao mesmo tempo em ambas as dimensões, estamos focados então na introversão social e foi criada então uma tarefa em cenário virtual, chamada, que nós intitulámos de a escolha de um lugar para sentar na cafetaria, digamos assim, em que, já vos vou mostrar a seguir um vídeo, portanto, corresponde à aplicação àquilo que o participante com o capacete no laboratório experienciará e verá e terá que se movimentar e fazer escolhas. Ele terá, nomeadamente, que escolher nesta coffee shop um lugar possível para se sentar entre 5 lugares que estão disponíveis e que nós consideramos e cotámos como o lugar, digamos, ligado a menor até um lugar de maior, digamos, introversão social. Queremos, então, no fim, correlacionar esta pontuação com a obtida por este mesmo participante na escala de papel e lápis e também avaliar indicadores fisiológicos e de eye tracking, nomeadamente em vários momentos da tarefa. Vou então passar a mostrar esta aplicação, está bem? Acho que é a melhor forma e depois responderei e explicarei também. Tem som, peço que seja ativado o som. Formação que está a frequentar nesta turma. Sendo o primeiro dia, nenhum dos formandos conhece. Neste cenário, ser-lhe-á pedido que se sente numa cadeira. Para tal, aproxime-se da cadeira em questão e pressione o gatilho do comando. Olá, íamos agora mesmo começar. Pode-se sentar na cadeira que está vazia. Turma, para a semana não se esqueçam de trazer um dicionário. Irá agora entrar no café que fica junto ao local onde está a ter a sua ação de formação e que é habitualmente frequentado pelos formandos. Você está a entrar sozinho ou sozinha neste local. Observe agora uma perspectiva do espaço e de todas as mesas existentes. Imagine que esta é uma situação real e selecione o lugar que realmente escolheria. Quando vir o ícone do microfone, poderá interagir vocalmente, se quiser. Olá. Olha, lembras-te do que é que o professor pediu para levar para a próxima aula? Foi um dicionário. Obrigada. Vou então só explicar brevemente, até porque já não tenho muito tempo. Penso que se percebeu, a primeira tarefa é apenas para, a primeira parte, a primeira componente é apenas para familiarizar o participante com o ambiente virtual, visto que muitos não estão familiarizados, e depois ter aquela pista relativa ao dicionário que depois este NPC, no fim, confrontará o participante questionando se lembra do que é que o professor pediu. É apenas uma tarefa que provoca, que vai provocar uma resposta que a pessoa pode ou não dar e, ao mesmo tempo, vamos medir os indicadores fisiológicos, como é que ele reage fisiologicamente quando é confrontado com portanto, uma pergunta que lhe é feita. Viram os locais de escolha possível e, portanto, independentemente do local que ele escolhe, o NPC aparece então por trás e faz-lhe esta questão. Portanto, o nosso objetivo é depois ver se isto tem relação com a escala, como disse, validada e
E vamos ver, e a partir daqui tentar chegar à outra dimensão e à conjugação das duas numa segunda fase. Muito obrigada e no fim esclarecerei qualquer questão que me queiram fazer. Obrigado então a todos pela apresentação e por terem cumprido o tempo de forma extremamente rigorosa e que faz com que tenhamos agora bastante tempo. Tivemos 6 apresentações, todas diversificadas em várias áreas: comunicação solar, ambientes solares, jogos de aprendizagem, inteligência artificial, vai-me falhar algumas, microambientes, novas tecnologias, avaliações psicológicas, diferentes perspectivas e, portanto, agora estamos abertos à discussão. Se houver questões a colocar, se não se lembrarem dos nomes, eu tenho aqui as listas com os nomes e, portanto, estamos abertos a questões. Eu confesso que o modelo no final é melhor, mas a sugestão era que fizéssemos no final de cada apresentação. Mas pronto, as regras são regras e nós cumprimos. Temos uma questão lá ao fundo. Falou do chip da malária. Pronto, como foi assim muito rápido, eu fiquei com algumas dúvidas. Eu também ia pesquisar, mas pronto. O chip da malária é introduzido na pele da pessoa? Ok, eu sei que a mesma. Ok. Não é invasivo. Ok. Ok. Então, É que eu fiquei na dúvida. Assim é mais fácil. Pronto. De facto, é um método não invasivo, que, contrariamente aos métodos invasivos que utilizam o sangue, que são os métodos convencionais, é um método não invasivo em que se coloca basicamente o dispositivo em cima da pele e, através da refletância e dos espectros da hemozoína, a diferença do espectro da hemozoína e da hemoglobina, consegue-se diferenciar células saudáveis e células que têm, de facto, o parasita. O que eu sei é que o limite de detecção são 12 parasitas por microlitro, que é muito acima dos métodos convencionais, que é 50, ou seja, consegue determinar baixa parasitemia, penso que isso que seja o termo correto, exatamente. É um método óptico, neste caso. Mas não sei se sabe, há pelo menos 5 tipos de espécies mais prevalentes. Sim, isto é um projeto que ainda está em andamento. Ok. Sei que há uma patente que já foi aceita a nível nacional, já estão na parte internacional. O sistema já foi validado. A diferenciação entre espécies, de facto, não consigo responder, mas eu posso fornecer o contacto da API do projeto com todo o gosto. Ela teria todo o gosto em responder. Sei que, claro, como é óbvio, a malária não se pode usar em qualquer local, não é? É a memazoína que está desativada, digamos assim, daquele que eu sei, fornecido pelo ICVS da Universidade do Minho. Isso é um projeto de colaboração com o ICVS e com outros institutos, mas que tem funcionado mesmo com fantomas, com peles de várias cores, que até foi uma pergunta que eu fiz à minha colega na altura, se não havia, como é um método óptico, se a própria cor do paciente poderia interferir na medição, e através de fantomas de facto concluíram que de facto não interferia na quantificação do parasita. Ok, Exato. a intenção é diagnosticar ou... É diagnosticar e monitorizar. Ok. Como é um método não invasivo e depois é um método que é muito fácil de utilizar, não tem que ser um técnico especializado de clínico, qualquer médico. Eu sei que eles trabalham também com Angola, com países da África nesse projeto, e a ideia é mesmo de qualquer pessoa, em qualquer local, centro de saúde, seja possível usar aquele equipamento, e é muito bom porque em crianças, quando não é invasivo, é muito mais fácil do que com amostras sanguíneas. Esse chip, digamos, não é invasivo, mas precisa de pilhas, bateria? É assim, até a vantagem é que não tem partes descartáveis. Se pensarmos, existem os point of care, a nível ambiental não é muito bom, basta ver o Covid, os bilhões que foram feitos a nível ambiental, e por isso é que eu falei até dos meus materiais, que ele possivelmente poderá vir a ser usado. O dispositivo em si, assim, sendo óptico, como é óbvio, irá precisar de bateria. Mas eu não acho que isso seja o problema, porque se estivesse a falar, por exemplo, em África, há já dispositivos solares que se autocarreguem. Acho que não é, a nível comparativamente com os métodos convencionais,
tem muito mais vantagens do que desvantagens. Daí que está a ter muito potencial e já tem investidores mesmo interessados na tecnologia dessa minha colega. Ok, pronto, fiquei com curiosidade. Obrigada. Não, de nada. Espero ter respondido. Obrigada. Temos aqui uma outra questão à frente. Já agora, continuando a falar de malária, o Daniel falou que também estavam a investigar liver stage. Malária, pode partilhar connosco o que é que estão a fazer exatamente? Melhor se cá passar-lhe o micro ou vir aqui, como preferir. Sim, pronto, obviamente por causa do tempo não dá para alargar muito, mas é um projeto em colaboração até com a farmacêutica Merck, em que basicamente estamos a tentar, utilizando modelos celulares humanos, com células até primárias humanas, hepatócitos primários, através destas culturas tridimensionais que recapitulam melhor algumas características das células hepáticas quando in vitro, porque uma das características é estes hepatócitos primários, quando são retirados do dador e colocados numa cultura tradicional de monocamada, rapidamente desdiferenciam, perdem uma série de características super importantes a nível metabólico e, portanto, nunca são modelos muito com uma grande precisão. Por contrário, estes modelos 3D permitem manter durante mais tempo estas características importantes dos hepatócitos. E não só isso, conseguimos também recapitular algumas características importantes da interação do parasita com os próprios hepatócitos. Por exemplo, numa das espécies que falámos aqui, das várias espécies que existem do Plasmodium, do parasita, o falciparum até se alojar no hepatócito final passa por alguns anos. E nós conseguimos, estamos a tentar confirmar que isso acontece de facto in vitro, de forma depois a tentar recapitular este liver stage, que é altamente complicado de recapitular com estas ferramentas in vitro. E é uma das dificuldades, porque o parasita fica neste estadio dormente durante meses, eventualmente anos, e o paciente poderá ter mais tarde um relapse e portanto, é uma das medical needs ainda que não tem sido correspondida. Sim, mais ou menos de forma simples. E conseguem que o parasita se replique dentro dos nossos hepatócitos, como faz in vivo. Sim. E também em colaboração com o grupo do Miguel Prudêncio no IMM, portanto, nós estamos a tirar partido também dos parasitas que eles lá conseguem gerar com o insetário. Agora, mais recentemente, estão a ter capacidade para gerar mesmo Plasmodium falciparum, porque até no início nós estávamos a usar outras espécies que não têm este liver stage, mas sim, conseguimos ver que o parasita aloja-se no hepatócito e tem toda a fase de expansão, portanto, vemos o aumento do tamanho intracelular. Portanto, sim, há proliferação também. Obrigado. Temos ali uma questão também. Olá, a minha pergunta é para a Vanessa. Disse que tinham em conta a biodegradabilidade dos vossos sistemas. Exato. Mas têm também em conta serem reutilizáveis? Sim, por acaso eu tenho o hábito de voltar a pôr o slide. Nós temos materiais biodegradáveis e degradáveis. E o estudo que nós fizemos da degradabilidade até foi quando seco e molhado, porque quando nós fizemos um ensaio clínico, acabámos que seja urina ou sangue, de molhar a amostra, não é? Qual era a pergunta mesmo? Se para além de biodegradabilidade também tiver em conta a reutilização. Sim, exatamente, isso mesmo. Sim, até foi um debate muito grande para publicar 2 dos artigos, porque eles não percebiam porque é que nós queremos reutilizar um sistema de healthcare. É tão simples quanto, a minha resposta foi tão simples quanto isso. Se nós pensarmos nos bilhões de testes que foram feitos à Covid, eu em casa, só a minha filha fez 23 testes. 23. Se eu conseguir, é tão simples quanto isso. Eu pego o meu sistema, eu lavo o meu sistema com detergente, foi isso que nós fizemos, e reutilizamos 3 vezes. Se nós tivermos uma pontinha em que, mudando de cor, comprovo que o sistema está limpo, por que é que eu não posso reutilizar 3 vezes? É tão simples quanto isso.
E nós fizemos esse estudo com glicose, porque quando nós fazemos, eu sou apologista, quando queremos comprovar uma nova tecnologia, temos que comprovar com resultados que nós conhecemos, ou seja, com doenças, com dados clínicos muito conhecidos, e não com doenças raras, que é mais difícil de comprovar depois e validar o sistema. E nós comprovamos com glicose, portanto, com pessoas que têm diabetes, e reutilizamos o sistema 3 vezes, perfeitamente, e funcionou na perfeição. E podíamos ter usado muito mais vezes do que aquilo. E foi uma das críticas que nos fazem, porque querem reutilizar o sistema point of care. Se eu usar o PDLG, que degrada em 6 semanas, não há problema. Agora, o papel que usem no sistema Covid, e nem tenho um da minha filha em casa que fez já 1 ano e está inteiro. E depois tem a parte de plástica, tem essas coisas todas que não podemos esquecer. Portanto, o sistema point of care é muito bom ter em casa, é muito bom. Eu acho que deve-se investir em sistema point of care para a monitorização de muitas doenças, e nós não temos tempo de falar nisso, mas as empresas têm investido bilhões nestes sistemas e apenas algum espaço para o mercado, e é uma razão para isso acontecer. Porque muitas vezes, está, como eu disse, o papel nós desconhecemos por completo o material que nós usamos como substrato. O papel é um material meramente passivo, tal como, por exemplo, é o casulo que eu falei. De facto é passivo, mas também, eu acho que é até melhor que o papel, porque eu não preciso de branqueamento, não preciso de nada químico, é só pressar e já posso utilizar. E tem as mesmas propriedades mecânicas, até melhores do que o papel. Se quiser biodegradável, uso o PDLG. Se quiser um material inteligente, uso o PBDF. Se quiser um material que seja utilizado in vivo, então uso o PLLA, que já é aceito pela FDA. Ou seja, nós também tentamos usar e pensar um bocadinho nesse aspecto da economia circular, que é importante, não podemos esquecer da economia circular, e de tudo aquilo que um investigador possa precisar. Nós tivemos um projeto europeu, por exemplo, com partículas magnéticas, e na altura eu lembro perfeitamente que um Wobbat não funcionava. E nós não sabíamos porque é que não funcionava. Tivemos que fazer porque quando se compra o papel Whatman, não vem as características da porosidade, tamanho de poro, como é que afinal são fibras, qual é a hidrofobicidade, qual é o fluxo capilar, e nós próprios tivemos que fazer esse estudo. E vimos que o Whatman não funcionava, andávamos assim sempre com aquele que tinha que ser Whatman, porque o Whatman toda a gente usa, porque a primeira pessoa usou foi esse senhor, e prontos, e depois testámos outro, que tinha uma estrutura, uma morfologia diferente, esferolítica e não fibrilar. As partículas já conseguiam fluir, e é isso que nós pretendíamos, que as partículas eram funcionalizadas, e é com isso que nós conseguimos poder detectar certos biomarcadores de cancro do pulmão, neste caso. E a partir daí vimos, de facto, as limitações dos materiais convencionais, e decidimos, então, propor um projeto para desenvolver novos substratos em que nós fornecíamos todas as propriedades. Não nos interessa-nos validar o sistema, como é óbvio, mas mais do que isso é dar um datasheet para as pessoas poderem ver o que é que estão a comprar e ver se de facto é adequado ou não para aquilo que eles querem fazer. Não sei se respondi. Sim, obrigada. Estendi um bocadinho, obrigada. Obrigada. Mais alguma questão? Agora aproveitar que também esteve ali há pouco tempo e continuava também a responder mais uma perguntinha. É uma pergunta um bocadinho transversal, mas eu reparei que em quase todos os vossos trabalhos, se não todos, tinham patentes. Como é que é o vosso, portanto, percurso? Já agora estamos a falar de ciência e validação da ciência e utilização da ciência. Transferência de tecnologia, não é? Transferência de tecnologia. Como é que funciona essa vossa maneira de trabalhar? Preparam logo isso? Os alunos de doutoramento têm de esperar para publicar? Eu pegasse aqui um aluno que foi meu, olá, já não te vi há algum tempo, que trabalhou também já agora no PLLA. É assim, no meu caso, isto é uma pergunta muito, muito complicada, porque nós temos que produzir. E patentes é muito bonito, mas é difícil de vender. Eu sou apologista que as patentes só valem depois de ser vendidas. Por isso tem que se ponderar muito bem. Quando o aluno concorre ao doutoramento, já se tem que saber a partir de que aquilo tem que ser publicado. Ou seja, a patente a partida está fora de questão. Dou o exemplo da malária. Eu, no meu caso, não tenho nada patenteado. Poderia patentear, porque de facto são coisas novas. Mas mais do que isto, como investigadora, sabendo como é que as coisas funcionam, porque uma pessoa pode patentear, mas nós sabemos perfeitamente como é que as coisas funcionam, e quem quiser copiar consegue copiar. Ou quem quiser, basta
pronto, nós sabemos como é que as coisas funcionam e é muito fácil dar a volta aqui à situação. Quando são coisas completamente inovadoras, como é o caso do projeto Malaria Chip, que é um sistema completamente inovador, de facto acho que a Microlex seguiu o caminho correto. Tem poucas publicações, mas tem uma patente internacional. Eu acho que depende muito, eu tenho outros projetos que não estão aqui, também não há tempo, não é com 7 minutos, poderia falar e de facto tem potencial para patentes. Depende muito do que é que se pretende fazer, se quer transmitir a informação para outros investigadores, ou se o intuito é ganhar dinheiro, ou formar uma spin-off, por exemplo. Só no nosso grupo de investigação já formámos 5 spin-offs, todas elas a funcionar muito bem, todas elas baseadas em tecnologias que nós desenvolvemos, algumas patenteadas, outras não, mas não quer dizer que a spin-off não funciona na mesma. Portanto, é uma pergunta muito difícil de responder e que tem que ser ponderado logo desde o início, porque quando tenho algum doutoramento, como é óbvio, a prioridade para mim, no meu ver, como investigador, é o aluno e não a patente. Porque a vida do aluno tem jogo, o aluno tem que mostrar resultados, tem que mostrar uma tese, tem que defendê-la, e para isto é publicar. E para depois publicar, claro que patentear é muito mais complicado. Portanto, no meu ver, a prioridade são os alunos e tem que saber o que é que se faz antes de o fazer. Obrigado. Obrigada. Bem, se não há mais questões, mais uma vez agradecer aos 6 palestrantes, a toda a audiência que esteve aqui a ouvir e fazer questões, e continuação de um bom encontro da Ciência 2022.